vida, com a mudança. É que nós pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Salve a igreja na paz do Senhor. Amém. Hoje é o nosso último curso de ensino aqui neste salão, né? Aleluia. Deus que sabe qual foi o primeiro, nós não lembramos, mas eu creio que o último ficará marcado para a glória de Deus. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Salmos, Salmos de número 103. Aleluia. É um salmo bem conhecido, o Salmo de Davi. E trazendo o mesmo propósito de cura, de que o Senhor nos cure e nos sara. Tempo de cura para as nossas almas, né? Glória a Deus, porque uma pessoa curada, irmãos, ela pode curar outra pessoa, né? Todos acharam? Diz assim, a epígrafe diz: um convite a louvar a Deus por amor de sua graça. Salmo de Davi. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios, porque é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, e fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, e nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quando o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quando está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpres as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o salmo, para a maioria de nós que conhecemos um pouco da palavra, nós sabemos que ele é uma oração e um cântico. E na maioria das vezes, quando o salmo é escrito, ele vai transferir a gratidão daquela pessoa. E esse salmo que nós lemos agora, ele é dividido em alguns tópicos que é extremamente necessário para uma vida cristã, para uma vida espiritual de sucesso, vamos dizer assim. A primeira coisa que nós notamos na primeira estrofe, no primeiro parágrafo dessa poesia, dessa canção, é a gratidão. A gratidão pelo qual Davi louva a Deus. Davi está louvando a Deus por amor de sua graça. Então ele já começa, irmãos, primeira coisa, agradecendo
agradecendo a Deus. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Então, Davi aqui, ele está tendo, irmãos, um diálogo interno. Ele está tendo uma conversa com ele mesmo. Ele, com ele mesmo, perante Deus. E quantas vezes nós temos feito isso na nossa caminhada cristã? Será que a gente consegue contar nos dedos ou será que passa nos dedos? Às vezes que nós paramos para ter uma conversa conosco perante Deus. É isso que Davi está dizendo. Davi está conversando com a alma dele. Ele está falando assim: ó alma, bendiga o Senhor, viu? Ele está olhando para dentro dele, ele está dizendo assim: ó alma, seja grato a Deus por tudo que Ele fez e não se esqueça em nenhum momento dos seus benefícios. Porque a gratidão, irmãos, ela produz crescimento na nossa vida. A gratidão, ela também nos transforma de uma maneira que venhamos a frutificar no Espírito. A gratidão também, ela torna o nosso coração transformado. Porque no momento em que eu olho para a minha situação e não me agrado muito daquilo que eu estou vendo, eu vou me tornando uma pessoa murmuradora. Mas quando eu entro nos atos do Senhor, como Davi entrou aqui, e começo a declarar para mim mesmo, começo a declarar para a minha alma, que é necessário eu ser grato a Deus por tudo que Ele fez até o dia de hoje, e que eu não venha me esquecer de nenhum do seu benefício. Ou seja, é importante, irmãos, todos os dias da nossa vida, trazer à nossa memória os benefícios do Senhor. Em outro salmo, Davi declara assim, ó: o que farei eu? O que darei a ti, Senhor, pelos benefícios feitos a mim? Bem verdade é que nunca, nenhum de nós aqui vai conseguir pagar algo para Deus, retribuir a Deus os enormes benefícios que Ele tem feito por nós. Mas é importante que a nossa alma esteja convencida disso. Porque quando a nossa alma, irmãos, ela é convencida dessa gratidão, dessa benevolência, que é necessário bendizer o nome do Senhor em todo o tempo, nós vamos crescendo, vamos avançando, e a nossa vida cristã, o curso da nossa vida cristã e da nossa vida espiritual vai tendo sucesso. Esses dias uma irmã da igreja falou assim para mim: pastor, eu não aguento mais o que eu estou vivendo. Eu tenho orado, tenho jejuado, tenho levantado na madrugada, tenho pagado preço, mas ainda não alcancei aquilo que eu estou buscando. Aí, diante do Espírito Santo, o Espírito Santo falou assim para mim: pergunta para ela se ela tem agradecido. Aleluia. Fala com ela se ela está sendo grata. Aí eu olhei para ela e falei: irmã, deixa eu te perguntar uma coisa. Aquilo que Deus te prometeu vai se cumprir na sua vida. Porque Deus é fiel e Ele não volta atrás da tua promessa. Mas eu vou te dar um conselho: muda a sua forma de orar. Ao invés de pedir, agradeça pelo que você já tem. Seja grato por aquilo que já está nas suas mãos. Ela olhou para mim e falou assim: nossa, pastora, era a resposta que eu precisava. Realmente é isso mesmo que estava faltando na minha vida. E eu acredito que ela seguiu o conselho, porque já até contou o testemunho de vitória aqui na igreja. Então, irmãos, o primeiro elemento, o primeiro segredo para ter uma vida de êxito perante Deus é sermos gratos. Quando eu convenço a minha alma dessa gratidão, o que acontece com a minha alma? Ela fica dependente de Deus. Por que eu tenho que ser dependente de Deus? Porque Ele é o único, igreja, que perdoa todas
Ele é o único que sara todas as nossas enfermidades. Então eu tenho que ser grato e me tornar dependente. Eu dependo de ser perdoado, eu dependo de ser curado. E o que é tremendo, irmãos, a experiência que Davi está tendo aqui com Deus, é que ele declara, aqui são as palavras de Davi. É ele que está escrevendo a música, é ele que está escrevendo o poema, é ele que está adorando a Deus, é ele que está exaltando a Deus, e ele tem intimidade com Deus para declarar que ele é um Deus que faz tudo por completo. Deus não deixa nada pela metade. Ele está declarando aqui, ó, ele é que perdoa todas. Não tem essa, irmãos, de Deus perdoar a iniquidade de 15 anos atrás e não perdoar a minha iniquidade de ontem. Ele perdoa todas as nossas iniquidades e ele sara todas as nossas enfermidades. Mas qual que é o primeiro segredo? Qual é o primeiro ato? Qual que é a atitude que eu tenho que ter para que a porta se abra? Olhar para a minha alma e dizer: ó alma rebelde, seja grata. Glória a Deus. Aleluia. Olhe para aquilo que já está na sua mão e fala: Senhor, eu bendigo o teu santo nome. Glória a Deus. A gratidão te faz crescer. A gratidão te torna dependente daquele que é o único capaz de te sarar, de te curar e de te perdoar. Aí ele começa dizendo, ele redime a nossa vida do quê? Da perdição. Então ele vai sarar, vai curar, vai tratar e vai colocar sobre o teu caminho um plano de redenção. Olha quanto benefício que nós temos quando estamos perante o Senhor. Olha quanto benefício tem aquele que teme a Deus, aquele que respeita a Deus, aquele que respeita a vontade de Deus, aquele que considera os seus princípios, aquele que considera os seus valores. Isso é temer a Deus. Então ele vai nos arrancar da vida da perdição e vai nos coroar de bondade e de misericórdia. Lembra quando Davi ora lá no Salmo 23, ele fala: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. São dois guarda-costas que nós somos coroados todos os dias, irmãos. Todos os dias, quando nós acordamos, a bondade e a misericórdia está lá. Os dois guarda-costas. Como eu já falei aqui outrora em outras pregações. Bondade é aquilo que eu não mereço e Deus me dá. E misericórdia, aquilo que eu mereço e Ele não me dá. Aleluia. Então note que nós estamos cercados por este amor. É por isso que Davi está louvando o amor de Deus, o amor pela sua graça. Então existe um cerco sobre a nossa vida. Existe um cerco de Deus, um cerco de amor, um cerco de bondade, um cerco de misericórdia. Só não alcança a vitória, irmãos, quem verdadeiramente rejeitar o amor de Deus, porque não é Ele quem nos rejeita, somos nós quem o rejeitamos. Não tem como perder. Você concorda? Você compreende? Você entende essa palavra? Diga amém. Amém. Não tem como, irmãos. Nós estamos cercados. Aí ele vai falando que enche de bens a tua boca, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Então eu preciso de gratidão. E qual que é o segundo passo para o crente ter sucesso? O que ele precisa? De renovo. Nós temos que passar, irmãos, pelo processo de reciclagem no mundo espiritual, porque as coisas velhas precisam ser lançadas fora para que surja algo novo. Nós temos essa necessidade
O nosso cérebro também precisa ser colocado numa situação nova, numa novidade. O novo nos atrai, o novo nos traz alegria, o novo renova a nossa esperança. Tudo que é novo produz alegria e esperança em nós. Se nós vivermos, irmãos, todo dia aquela mesma rotina, o nosso cérebro, irmãos, ele vai ficando embolorado, vamos dizer assim, atrofiado, precisando do renovo. E ele está falando, irmãos, que ele nos dá um renovo da nossa mocidade como o da águia. Por que a águia vive tanto tempo, irmãos? Por que a águia consegue suportar cada processo que ela passa? Após os 40 anos, ela vive mais de 40 anos. Porque ela busca o renovo, irmãos. Ela busca um lugar alto. A águia não faz seu ninho em lugar baixo, só em lugares altos. Porque quando eu busco renovo em lugares altos, eu amplio a minha visão. É isso que a águia faz. É por isso que ele está dando exemplo da águia. Mas sozinho eu não consigo. Eu preciso de uma motivação. Eu preciso de um impulsionamento. Eu preciso que a minha alma, antes que eu encontre o renovo, ela esteja ciente da gratidão e da dependência. Eu tenho que passar pelo processo do perdão, da cura, da remissão da vida de perdição. Eu tenho que conhecer a bondade, a misericórdia. Tudo isso você está conhecendo neste exato momento, quando a palavra está sendo pregada, está sendo dirigida a você. E aí ele te banha, irmãos. Ele te lava. Ele te restaura com o renovo, com a reciclagem. Tem que passar pela reciclagem, irmãos. Tem que abrir mão daquilo que é velho para que o novo aconteça. Às vezes a gente está batendo na mesma tecla. Às vezes parece que estamos vivendo andando em círculo. Às vezes parece que nada vai acontecer. Mas experimenta andar num lugar alto. Experimenta orar um pouquinho mais. Experimenta buscar um pouquinho mais. Experimenta jejuar um pouquinho mais. Experimenta pagar um pouquinho mais o preço. Aí quando você menos perceber, o renovo vem sobre a tua vida. Aleluias. E você sai renovado pela palavra, pelo louvor. E o renovo te enche de alegria e de esperança. E aí você compreende: eu tenho esperança de que algo novo pode acontecer. Ele dá um exemplo lá em Isaías, que ele pega aquele que não tem vigor nenhum e enche ele de saúde e de força. Ele exalta aquele que não tem mais nenhum vigor. Ele restaura até a nossa saúde, irmãos. Mas para isso eu preciso ter um diálogo interno. Para isso eu preciso ter uma conversa comigo mesmo. Para isso eu preciso entrar nos átrios do Senhor. Para isso eu preciso entrar no campo da adoração. Aleluia. Para isso eu preciso compreender e confiar que eu estou diante de um Deus que jamais vai me deixar. Aleluia. O renovo é necessário na vida do crente. Se não tiver renovo, irmãos, a gente não suporta a caminhada. Amém? O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. A todos os oprimidos. Justiça e juízo. Lembra do que ele fez com o povo lá do Egito? O povo de Israel, escravo pelo Egito. Começa a clamar: Senhor, envia-nos um libertador.
A Bíblia diz que ele levanta Moisés. E o que é tremendo, irmãos, é que Deus faz notório o caminho daquele povo. Deus faz com que aquilo transpareça, com que aquilo apareça. Ele faz com que o poder dele seja exaltado na vida daquele povo que estava sendo tão oprimido. Em nome de Jesus, se você crê nessa palavra, se você crê na experiência de Davi, se você crê que Davi foi um homem que andou com Deus, mesmo cheio de falhas, mas ele foi perdoado, ele foi restaurado, assim como você está sendo nessa noite. Se tão somente você crê, o que está escrito aqui? O Senhor fará justiça e juízo a todos os oprimidos, aleluia. Ou seja, verdadeiramente Deus vai exterminar o nosso adversário, vai acabar com o nosso inimigo, aquele que nos oprime, aquele que nos limita, irmãos, aquele que nos coloca dentro de uma prisão que algema o nosso caminho, os nossos pés e as nossas mãos, que não permite que nós venhamos desfrutar da bênção que é ser filho de Deus, desfrutar da bênção que é ser servo de Deus, desfrutar da bênção que é estar na presença de Deus. Ele fará justiça. A Ele pertence a vingança. Aleluia. Diante do nosso adversário. E Ele vai fazer notar os seus caminhos e os seus feitos. Porque é assim que Deus faz. Alguém vai olhar para você hoje e vai dizer: nossa, como ela está oprimida. Alguém vai olhar para você hoje e vai dizer: nossa, como ele está oprimido. Mas se tão somente você crê no poder da tua oração, no poder da tua oração, no poder de Deus, que é movido pela oração eficaz. A oração, qual que é a oração eficaz, irmãos? É a oração sincera do teu coração. Fale toda a verdade para Deus. Conte toda a verdade, não esconda nada, mesmo porque ninguém esconde nada de Deus. Aleluia. No momento que você entrar no átrio do Senhor, os seus caminhos serão notórios. Aqueles que uma vez te viu oprimido, outrora te verá vencedor. Porque foi isso que Deus fez com o povo de Israel. Pegou aquele povo tão oprimido, arrancou das mãos de Faraó e mostrou seus feitos. Abriu o mar vermelho, fez com que o povo passasse em pés enxutos para o outro lado, fez água sair da rocha, brotar da rocha. Aleluia. Olha só quantos feitos e quantas maravilhas o Senhor faz quando Ele decide agir por justiça e por juízo. Esta é a justiça de Deus. Aleluia. Oh Espírito Santo, fez o maná cair do céu para alimentar aquele povo. Aí o povo enjoa do maná, ele envia as codornizes. Aleluia. Aí o povo, irmãos, está andando em círculo. O povo ainda não está compreendendo totalmente aquela situação. Deus envia a coluna de nuvem, Deus envia a coluna de fogo. Moisés prepara o tabernáculo para adoração. Moisés deseja ver Deus. Deus aparece de costas, aleluia, para que Moisés testificasse todos os feitos e todas as maravilhas de Deus. E Moisés, sendo um homem de carne e osso, pecador como eu e você, e Davi, sendo um homem de carne e osso, pecador como eu e você, viveu todas essas coisas. Por que que nós não poderíamos viver? Vamos viver também, igreja. Busque esse viver. Faça disso a sua razão de vida. Faça disso o seu objetivo de vida. Faça disso o seu propósito de vida.
maiores milagres do que eu fiz. Obras maiores fará. Aleluia. Gratidão, dependência, renovo. O renovo virá sobre a tua vida e sobre a tua história. Glória a Deus. Misericordioso e piedoso ao Senhor, longânimo e grande em benignidade. A sua ira não dura para sempre. Aleluia. Bem verdade é, irmãos. Porque se nós olharmos para a vida de Davi, o que ele aprontou, misericórdia, né? Mas a ira do Senhor não dura para sempre. E glória a Deus por isso. Porque Deus não nos tratou segundo os nossos pecados. E nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Por quê? O louvor aqui está louvando o quê? A graça de Deus. É isso que o inimigo, irmãos, ele tem roubado das igrejas. É isso que o inimigo tem roubado muitas das vezes de alguns crentes. O reconhecimento da graça de Deus, o imerecimento, o favor imerecido. Aí o que a igreja faz? Fala que para que você fique bem diante de Deus, que você fique ali lado a lado com Ele, que você coloque um sacrifício material no altar. Aleluia. Quantas igrejas têm feito isso? Que têm anulado a graça. Aleluia. Olha o que ele diz aqui. Pois quando o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. E merecimento. Não adianta ter o sacrifício no altar, não adianta dar o carro, não adianta dar casa, não adianta dar todo o dinheiro e não ter o temor a Deus. O temor é o principal, é o que ele está falando aqui, irmãos. Grande é a sua misericórdia para os que o temem. Se eu temo a Deus, Ele não vai me tratar segundo os meus pecados. Se eu temo a Deus, Ele não vai me retribuir segundo as minhas iniquidades. Uma alma grata teme a Deus. Uma alma dependente teme a Deus. Um crente renovado teme a Deus. E aí começa a participar do favor imerecido, a graça abundante de Deus sobre a nossa vida. Aleluia. Ele fala aqui, o Davi, ele fala que Deus afasta de nós as nossas transgressões. Irmãos, existe vitória maior do que essa? Se existe, eu não conheço. Fala sério, olha isso aqui, gente. Quanto está longe o Oriente do Ocidente? Ele está dizendo assim, irmãos, de um ponto a outro ponto, de um tópico a outro tópico. Aleluia. De dois pontos totalmente distanciados um do outro. De um polo de um canto, polo de outro canto. De uma distância praticamente incalculável. Assim, Ele afasta de nós as nossas transgressões. Pensa aí, irmãos, que vitória é essa? Pensa aí, que milagre é esse? Pensa que coisa boa é essa? O próprio Deus afastar de nós, colocar para bem longe as nossas transgressões. Pastor vai viajar com missionária em Nobel, vamos de avião. 14 mil pés, é isso? Mas a pé. É alto o negócio, né? Imagina Deus olhar para alguém que é grato. Imagina Deus olhar para alguém que é dependente. Imagina Deus olhar para alguém que está buscando renovo. Imagina Deus olhar para alguém que entendeu, compreendeu o que é graça. Porque eu preciso compreender o que é graça. Porque Deus não quer que nós venhamos viver, irmãos, a graça comum, não. Não é um estilo de sobrevivência que Deus quer
dá. Porque nós não somos como os animais. Jesus ele fala que nós somos mais valiosos do que os animais, mais valiosos do que as aves. Então, se Ele cuida das aves, quem dirá de nós? Mas não é um estilo de sobrevivência que Ele quer te dar. Ele quer te dar uma vida. Uma vida que você venha desfrutar. Você não vai viver a sua vida só pagando boleto. Você não vai viver a sua vida só pagando conta. Não. Ele quer que você alcance essa graça sobrenatural para desfrutar da vida. Aleluias. Tanto material quanto espiritual. E para isso só é necessário uma única coisa: temor a Deus. Porque todos aqueles que o temem recebem todas essas coisas. Ele pega a nossa transgressão e joga para bem longe, irmãos. E não somos nós, é Ele mesmo que faz isso. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa, irmãos. Para mim isso é tremendo. Para mim essa palavra já fecha a ministração. Não preciso de mais nada. Se Ele vai pegar a minha transgressão e vai jogar para longe de mim, eu não preciso de mais nada. Porque a minha transgressão é que me faz retroceder. É a minha transgressão que me faz perder. É a minha transgressão que me leva para o fim da fila. Lembra do povo lá do Egito? Voltando a Moisés. Moisés está ali, irmãos, pelejando para guiar aquele povo, para levar para a terra prometida, para tirar da escravidão, do Egito, do pecado, do mundo, da iniquidade, da idolatria, da prostituição, do ego, aleluia, para tirar aquele povo, irmãos, do inimigo opressor também, porque não era só a opressão que aquele povo vivia, eles estavam sendo também influenciados para deixar de adorar a Deus. Eles estavam ficando frios diante de Deus. Não é só opressão, irmãos, que acontece. Vem o esfriamento. Com a opressão vem o esfriamento, vem a desistência, vem o homem natural. Aí você vai decaindo, vai transgredindo. Então a transgressão, ela faz com que a gente perca, começa a andar em ciclo. E aí eu começo a sentir saudade do Egito. Quem já passou por esse período? Difícil, né? É difícil, irmãos, porque só quem passa sabe o que é. Entra esfriamento dentro da tua alma, você não consegue discernir da mão esquerda, a mão esquerda da direita, você não sabe a razão da tua existência mais, você não sabe o propósito mais, você vive por viver. Então, quando Deus arranca a nossa transgressão, olha aí que coisa linda acontece, irmãos. Olha o milagre, olha a transformação, olha a conversão que acontece dentro de nós, na nossa alma. E se Ele diz que faz, é porque Ele faz. Se Davi escreveu, é porque ele viveu experiência. Se Davi escreveu, é porque ele vivenciou. Porque Davi escreveu aquilo que era vida. Aleluia. E eu quero profetizar nessa noite, nesse culto de ensino, que você vai escrever aquilo que é vida. Aquilo que está produzindo vida para você. Aleluia. E olha que coisa linda. Como o Pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Sempre assim, irmãos. Tem que ter o temor, respeito por Deus, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Bem verdade é. Deus, só Ele tem o poder de afastar a nossa transgressão. Afasta de nós as nossas transgressões. Por quê? Porque Ele conhece a nossa estrutura. E Ele é um Pai que se compadece do seu filho. Um Pai que olha para o filho e enxerga o filho frágil. Um Pai, quando olha para o seu filho pequenininho, Ele sabe que tem que andar ao lado. Ele sabe que tem que estar na retaguarda. Ele sabe que tem que estar ali pronto sempre para ajudá-lo. Porque conhece a sua estrutura. Sabe que é limitado. Sabe que não tem tanta força. E precisa do Pai.
assim Ele se compadece de nós, assim Ele se compadece de mim e de você. É bom quando Deus conhece a nossa estrutura, irmãos, porque Deus Ele chega na medida certa daquilo que nós precisamos. Aleluia. E aqui Ele vai dizer que da brevidade da vida, a vida passa, irmãos, muito rápido. É como um tiro. Hoje você está vivo, amanhã você não sabe como você vai acordar. Ele fala assim: os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando por ele o vento, logo se vai, em seu lugar não conhece mais. Esses dias eu coloquei no grupo um vídeo de um rapaz, o nome do texto é A Gente Vai Embora. Não sei quem abriu o vídeo viu, mas é muito interessante. E verdadeiramente, quando nós olhamos para a brevidade da vida, nós paramos para pensar acerca dessa necessidade, irmãos, do temor a Deus. O temor a Deus, ele tem que estar presente nas nossas vidas todos os dias, porque nós não sabemos até quando nós vamos durar. Nós somos comparados a uma erva que vai florescer, mas o vento vai vir e ela não vai estar mais ali, ela vai desaparecer. E as pessoas vão continuar com as suas rotinas, com as suas vidas normalmente. Mas ele fala aqui, ó, ainda que nós não tenhamos esse temor todos os dias, nós temos a misericórdia de Deus, que é de eternidade a eternidade. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Quando eu temo a Deus, a misericórdia de eternidade a eternidade fala que os temem. E essa misericórdia, ainda que eu não viva, olha que coisa tremenda, irmãos, ainda que eu não esteja vivo, ainda que eu não esteja mais nessa terra, ainda que ninguém mais me conheça, essa misericórdia, ela vai ter uma continuidade na minha geração. Ela tem uma continuidade na vida dos seus filhos e dos filhos dos meus filhos. Aleluias. Irmãos, imagina só um homem que viveu a vida inteira temendo a Deus. Aleluias. Que fez a sua alma ser grata, dependente, que teve uma vida de renovo, que reconheceu a graça, que participou da graça. Aleluias. E agora esse homem se vai, mas ele temeu a Deus. Uma coisa que eu acho linda em Deus, irmãos, Deus não perde a memória. Aleluias. Esse Deus é tremendo, irmãos. Mesmo porque Ele é atemporal, né? Ele não está no mesmo espaço e tempo que nós, mas Ele é um Deus de promessa. Ele é um Deus fiel. E eu posso dizer nessa noite, sem medo de errar, você pode descansar tranquilo, você pode morrer tranquilo. Você que teme a Deus, você que temeu a Deus, vai morrer tranquilo, porque a mesma misericórdia que te acolheu vai acolher os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Aleluia. Oh Espírito Santo, irmãos, isso é descansar em paz. Você sabia que até o sepultamento do crente é diferente, né? Quem já foi no sepultamento de crente? Agora vai no sepultamento de um crente. É diferente, irmãos. Porque a Bíblia diz que há uma diferença daquele que serve, daquele que não serve a Deus, daquele que teme e daquele que não teme a Deus. Mas essa noite é a nossa oportunidade, a nossa chance de abusar da misericórdia. Você pode abusar da misericórdia. Você pode até abusar, irmãos, da bondade de Deus quando você quer temer a Deus, porque ela é abundante, ela é de eternidade em eternidade, ela não se acabará. Aleluia. Aí ele fala sobre aqueles que guardam o teu conserto, a tua aliança, e sobre
mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Bendizer o Senhor os meus magníficos em poder que cumpres a sua ordem, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizer a minha alma ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, se coloquem em pés em nome de Jesus. O que o Senhor tinha que falar, Ele já falou aqui nessa noite. Que verdadeiramente, irmãos, como está escrito lá no livro de Tiago 4, se nós queremos ter uma vida de sucesso, espiritualmente falando, queremos ter um curso de uma vida cristã com êxito, com exemplos, com humildade, nós possamos nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor. Nós possamos lavar as nossas mãos e, se for necessário, irmãos, converter a nossa alegria em choro, para que haja uma verdadeira transformação no nosso eu e na nossa vida e na nossa geração, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Curva a tua cabeça, vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, nessa noite, Deus, eu clamo a Ti, te agradeço por este ensinamento, Senhor, no qual o teu filho Davi, o teu servo Davi, decidiu dividir conosco a sua experiência de vida. Quando ele escreve o Salmo, ele relata aquilo que ele vivenciou, sendo um homem como nós, diante de um Deus todo-poderoso, o Deus em quem rendemos honra, glória e louvor nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Senhor. Enche-nos de temor, enche o nosso coração de temor, para que possamos viver todas as Tuas promessas, Pai. Que verdadeiramente a nossa alma seja grata, que verdadeiramente estejamos totalmente dependentes de Ti, meu Pai. Senhor, que possamos experimentar o renovo do Teu Espírito, porque nós precisamos de renovo, Senhor. Precisamos sentir a Tua presença, a Tua graça, Senhor, o Teu favor sobre nós. Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Senhor. Derrama da Tua graça, do Teu favor imerecido sobre as nossas vidas, para que possamos ter uma vida em abundância, que venhamos desfrutar de tudo que é bom da vida, assim como Davi desfrutou, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, lança para longe de nós as nossas transgressões, Pai. Olha para nós, Senhor, nessa noite. Não segundo os nossos pecados. Não nos retribua, Senhor, segundo a nossa iniquidade. Mas olha para nós, Senhor, segundo a nossa estrutura que é pó. Oh, Espírito Santo. Senhor, faz a obra neste lugar, meu Pai. Nos ensina a temer o Teu santo nome. Nos ensina a temer a Ti, Senhor, todos os dias da nossa vida. Senhor, traz à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos ajude a contar os nossos dias, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, eu clamo a Ti nessa noite, Pai, no tocante à alma, ao Espírito da Tua igreja, ao Espírito dos Teus filhos, ao coração de cada um dos Teus filhos, para que possamos deixar um bom legado aos nossos filhos também, Senhor. Assim como o Senhor se compadece de nós, assim venhamos nos compadecer dos nossos filhos, ó Pai, para que eles desfrutem da Tua misericórdia,
para que eles desfrutem também da tua graça, ó Pai, para que eles não se percam no caminho, que nós possamos ensiná-los no caminho, e quando eles forem mais velhos, eles não se desviarão. Pai, em nome de Jesus, coloca nos nossos corações o temor a Ti, Senhor. E aqueles que o têm, aqueles que o respeitam, aqueles que valorizam os seus princípios e os seus valores, aqueles que têm prazer na sua lei, Senhor, desfrutarão dessa graça maravilhosa, e os nossos filhos estarão seguros para a glória do Teu nome. Amém, igreja? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Amém. Essa palavra foi um momento especial, né, irmãos? Deus, que nós possamos voltar para a nossa casa, para dar mesmo momento que nós viemos debaixo da Tua presença, Deus. Deus, uma quarta-feira abençoada, uma quinta-feira abençoada, Deus, para todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos para frente, em nome de Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a força comum e consolação do Espírito Santo de Deus, somente hoje, mas por toda a eternidade, todos possamos dizer.